Bom, boa noite a todos. Obrigado ao Jean-Pierre, ao Léo e ao grupo de teatro Energos por esse convite para a gente falar um pouco, né, do mito de Teseu e Minotauro. Eu vou tentar, quanto possível, abreviar a apresentação para quem tenha tempo ao final para conversa, dúvidas e perguntas, né, e discussão. Bom, eu visitei, alguns de vocês talvez já visitaram também, o Palácio de Knossos e o Museu de Heráclito, né, que tem um acervo fantástico sobre da civilização minoica e dos achados arqueológicos de Creta. O meu espanto lá atrás foi, né, todo mundo sabe da história, o Teseu, o Minotauro. Eu fiquei procurando o Minotauro nas peças do museu, lá na minha primeira visita, não encontrei nada, né? Encontrei, né, como todos, algumas representações de touro, a representação do machado de dois gumes, né, que eu vou tentar falar um pouco, e achados incríveis, né? A civilização minoica, ela teve o seu apogeu por volta de 1400 a.C., depois ela sofreu a destruição junto com a civilização micênica e, bom, de fato, o que eu vim a saber depois dessa minha primeira visita é que o mito do Teseu e do Minotauro, na verdade, era um mito posterior. A gente vai encontrar, inclusive na arte, representações do Teseu, do Minotauro, de Minos, séculos mais tarde, já no período arcaico. Bom, a civilização minoica, o que a gente vê lá, é uma coisa assim muito sofisticada. O Palácio de Knossos, ele foi reconstituído pelo Evans, numa época onde a arqueologia ainda engatinhava, né? Ele foi reconstituído com métodos que hoje não seriam aceitos, mas graças a esse trabalho do Evans a gente consegue ver, né, um palácio, uma construção muito interessante. Ela tem algumas sofisticações, ela tem travas horizontais, né, umas vigas horizontais, que são incrustadas dentro da alvenaria, né, a alvenaria de pedra, e umas vigas horizontais que têm a função antissísmica, né, porque a madeira ela é mais flexível, então um sismo provoca rachaduras na estrutura, mas na hora que a rachadura encontra a madeira, ela não continua, né? Então, por exemplo, essa é uma sofisticação. A orientação da construção, as aberturas, sejam zenitais, horizontais, elas propiciam a entrada de ar frio e a saída, né, do ar quente para cima, então propiciam um conforto térmico, que também é notável. Essa escavação ocorreu por volta de 1900, né, pelo Evans, e ela influenciou, conforme ele foi fazendo a reconstrução, divulgando na imprensa fotos, essa construção influenciou o trabalho de alguns arquitetos notáveis, como Frank Lloyd Wright, por exemplo. A gente consegue ver influências do Palácio de Knossos na arquitetura do Frank Lloyd Wright. O mito do Minotauro, ele foi representado, nas artes também é bastante comum. Picasso desenhou vários touros, minotauros e coisas do tipo. Então também tem uma repercussão, tem uma recepção, né, no nosso tempo também, que é notável. O meu propósito é assim: uma vez que o mito de Teseu, o Minotauro, ele foi provavelmente
tecido no período geométrico, na Idade Obscura, né, que se segue à destruição por volta de 1200, ele chega, né, e ele ainda é tecido durante o período arcaico. Então, ele é um dos mitos fundadores dessa nova civilização que ressurge das cinzas, digamos assim, né? E durante o período arcaico, onde a Grécia, o território da Grécia, pela sua cultura de cidades-estado, representa um descolamento da Grécia em relação ao seu entorno, né? Bom, então eu vou falar um pouco nessas linhas, tentar revelar com que propósito, né, que é tecido esse mito do Teseu e Minotauro, para que a gente possa fazer a interpretação, né, ou a gente poderia dizer a hermenêutica do mito, né? A palavra hermenêutica ela é usada bastante na linguagem jurídica, né, fazer interpretação de leis, mas ela é bastante interessante porque ela tem dentro dela a palavra Hermes, e o deus Hermes é aquele que nos ajuda a entender, a compreender. Ele é o mensageiro dos deuses, mas também é o deus da comunicação, da interpretação. Na hermeneuta também é o ator, né? Em grego moderno também se chama hermeneuta, é um intérprete. Bom, isso são coisas curiosas aí né, e preciosas da língua grega. Então, por volta de 1200, temos um colapso civilizacional que é o fim da Idade do Bronze e das civilizações como a micênica e a minoica. Uma destruição que foi atribuída por muito tempo, a uma descida dos dórios, oriundos do norte dos Balcãs, né? Hoje, os historiadores formulam a tese de que a onda de destruição que varreu inúmeros centros palacianos foi provocada por revoltas internas, ataques de populações em deslocamentos após um período de seca no Mediterrâneo Oriental. Esses deslocamentos e ataques provocando a onda de destruição têm registro no Egito, que também sofreu incursões dos chamados povos do mar. Os nomes com que são designados pelos egípcios revelam várias etnias e procedências prováveis da Sardenha, do Peloponeso, de Creta e de outros. O que se segue é uma idade ainda obscura para nós, por isso ela foi denominada a Idade das Trevas. A destruição e o fim de inúmeros centros urbanos, a perda da escrita, o empobrecimento das artes justificaram a denominação, mas foi posteriormente denominado de período geométrico pelo uso dos recursos geométricos nos ornamentos e nas representações. Decorridos mais de 300 anos da destruição, né, por volta de 1200, temos um reflorescimento civilizatório. A região da Grécia se descola culturalmente do entorno e temos uma cultura de cidades-estado. Temos também a reintrodução da escrita, agora alfabética, que foi com uma adaptação do alfabeto fenício, introduzindo as vogais. E também, no século VIII, temos o início dos Jogos Olímpicos, né, supostamente 776 a.C. No início do período que denominamos de arcaico, que vai do século VIII ao século V, todo o edifício da mitologia grega estava, por assim dizer, erigido. Nós temos, né, no século VIII, a Ilíada, posteriormente a Odisseia, as obras do Hesíodo, além de muitas outras que não chegarão até nós. Os tragediógrafos em Atenas, séculos mais tarde, ainda se debruçam sobre esse imenso acervo para perscrutar a alma humana em suas profundezas, e a mitologia havia se constituído ao longo de séculos, antes da filosofia, como um meio de filosofar sobre a vida, as instituições políticas e a natureza humana. É por isso que a mitologia ela é tão preciosa e cativante. Então, a gente vai falar um pouco de história e um tanto de mitologia. Aí valeria a pena relembrar, né, sobre o caráter da mitologia.
Em Hesíodo, no Proeme às Musas, na Teogonia, nos versos 25 e 27, temos as musas falando, né? Sabemos muitas mentiras dizer, símeis aos fatos, e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações. Então, é isso que a mitologia. São um monte de alegorias, que a gente pode dizer que são mentiras, elas são símeis, pretensamente símeis aos fatos, e elas nos revelam coisas, né? E é por isso que ela é tão fascinante, né, de se estudar. Vale a pena a gente também lembrar Aristóteles. O Aristóteles, na Poética, ele tenta fazer uma definição do que é a mitologia e do que é a história. Ele fala que a história, o objetivo da história, né, o que a história pretende, é descrever os fatos tais como eles se deram. Ao passo que da mitologia é descrever os fatos como eles poderiam ter sido, né? E aí ele conclui um pouquinho mais adiante que, por isso, a mitologia ela é mais filosófica do que a história. Então, estudar mitologia digamos, recuperar através dos mitos, essas ferramentas de se filosofar. E é isso que os mitos fazem, né? Antes mesmo do advento da tal filosofia, porque a filosofia, depois, séculos mais tarde, quando ela faz um descolamento dos mitos e ela vai para elementos da natureza, procurar na natureza os princípios, e depois ela vai se transformando em também estudos, digamos, da moral, como em Platão, né? Ela vai, mas inicialmente lá atrás, no período arcaico, a mitologia é uma forma de filosofar sobre o mundo, sobre a história, sobre o passado, sobre o presente. Bom, então, dito isso, o convite aqui, né, para todos vamos filosofar e recorrer um pouco à história. O homem grego do período arcaico, ele reflete em seus mitos sobre esse passado tão longínquo já, né? Mas que deixara muitos vestígios e marcas. E ele também perscruta, né, através dos mitos, a natureza humana para formar os seus valores no seu presente, na construção e gestão das cidades-estado, bem como da vida cívica e cotidiana. Só para lembrar, a gente conhece algumas cidades-estado gregas, como Atenas, Esparta, Tebas, Argos, né? Mas, na verdade, por volta do século VI, havia mais de 1.600 cidades-estado na região, né, no mar Mediterrâneo oriental, né? Imaginem vocês, mais de 1.600 cidades, de tamanho variado, né? Pequeno, eventualmente 500 habitantes, 1.000 habitantes, 2.000, 5.000, acho que raramente passavam disso, né? Então, é uma vida comunitária, né? A gente pode dizer assim, propicia a proximidade, e a característica dessas cidades e estado é que nelas se deliberam as leis que regem, que regem, né, as cidades. Bom, no pensamento religioso, né, no período arcaico, a gente tem o panteão olímpico. São os deuses reunidos, cada deus com a sua potência, o seu âmbito, em volta de Zeus. As cidades-estado constroem, então, seus primeiros templos e altares, a vida cívica, os cultos, as festividades que nelas ocorrem. O regime político da cidade, denominado posteriormente, né, da cidade-estado do período arcaico, que foi denominado posteriormente como aristocrático ou oligárquico, ele conta com um rei chamado de Basileus, e não mais como o rei Anax, denominado na Idade do Bronze. E de conselheiros, né? A cidade também tem os conselheiros que provêm dos substratos sociais mais abastados, né? Por isso que ela é chamada de aristocrática, oligárquica. Aristóteles avalia que o regime político de então é tanto uma ação
quanto mais próximo ele está do plano divino, quanto mais ele se assemelha ao panteão. Né? Então, nesse plano divino, temos uma construção que é maravilhosa, né? Que ela procura nos guiar de alguma forma, mas ao mesmo tempo espelha algo que ocorre no mundo que o constrói. O espaço central da cidade, o local de trocas, de barganhas, é a ágora. É também o local de trocas e de ideias, de disputas, mas, sobretudo, da persuasão para a deliberação das leis e dar publicidade às leis. O Basileus, o rei, ele é eventualmente eleito, nos conta o Aristóteles na política. E ele não é mais hereditário, como costumava ser anteriormente. Os espaços públicos cobertos, bem como os anfiteatros, são criações posteriores. Na escultura, a gente tem um tema que se repete por séculos, que é o Curus e a Core, né? Um rapaz e uma jovem, e uma moça. E é muito interessante porque introduz uma noção de movimento. Se você comparar o Curus, né, ele tem uma das pernas adiantada, que já simula o movimento. Né? Isso já é um pequeno avanço em relação à estatuária, assíria, babilônia, egípcia. Né? Mas ele simplesmente insinua o movimento com o pé à frente. A Core, a moça, ela é representada numa posição mais estática e ela segura um botão de flor. Né? O Aristóteles, mais tarde, séculos mais tarde, quando ele vai definir o princípio masculino e feminino, provavelmente ele tem em mente, ou, enfim, o Curus e a Core. Ele define o princípio masculino como o do movimento e o feminino como uma potência. Hoje, na psicologia, a gente não tem uma definição que vá muito além disso, talvez, sobre o princípio masculino e feminino. Bom, mas, né, então, o Curus e a Core são a estatuária que ela é produzida por séculos. Os valores, né, nos valores dessa sociedade, são privilegiados a ideia de competição, que é do agon, mas também a discórdia, ela é vista como um elemento, né? Então, a competição e a discórdia, elas são, né, o Hesíodo descreve que tem duas formas de eres, de discórdia, uma benéfica e uma maléfica. A maléfica é a guerra, que leva à destruição. A benéfica é aquela que o oleiro inveja o oleiro, né, o ferreiro inveja o ferreiro. Isso propicia, leva, impulsiona o homem em relação a uma melhora, seja na técnica ou no que ele faz. Então, é algo que está lá como um aspecto importante. Né? E a gente também tem a ideia da excelência da areté, seja na forma guerreira, de bons guerreiros, como Aquiles, Diomedes, né? Mas também temos a excelência prezada aí no domínio da palavra, porque a palavra é a forma de discutir, é a forma de se colocar na discussão, de persuadir o outro, né? No sentido, outros valores são da encrateia, da encratia, né, em grego, que é o autocontrole. E aí a gente vai ter aqueles ditos, né, que todos nós conhecemos: conheça-te a ti mesmo. E aí a gente tem um comentário de um dos sete sábios que conhecer a si mesmo é uma tarefa nobre, mas muito difícil. Né? A gente sabe isso até hoje. O nada em excesso, né? E uma noção, portanto, de medida, a busca de medida. O conceito de felicidade é o da eudaimonia. Né? A palavra daimon significa um ente divino, um espírito divino que cada um de nós tem, de alguma forma. Né? Daí deriva depois o cristianismo
oblitera isso e cria a noção do demônio, né? A gente percebe que tem uma proximidade entre daimon e demônio, mas enfim. Mas o conceito de felicidade é dos bons daimons, né? A palavra eudaimonia é a realização dos seus potenciais. Cada um de nós procura realizar os seus potenciais, que são, eventualmente, muito diferentes, né, dos outros. Nós somos diferentes, cada um tem, eventualmente, um potencial que o distingue dos outros. Bom, mas aí esse homem arcaico, quando ele olha para trás, o que ele vê? Né? Aliás, ele vê, né, porque ele tem resquícios lá, ruínas, etc. Ele vê a civilização de Creta, que é a mais antiga da Europa, com influenciada pelo Oriente e pelo Egito, que desenvolve essa civilização em Creta, né, cretense, desenvolve o comércio, influencia uma região ampla do Mediterrâneo, e ela é compreendida como uma talassocracia, portanto, né? É uma potência marítima. As suas cidades, as cidades de Creta, não têm muralhas. Elas estão protegidas pela vigília de um poder centralizado. Mas aonde o governante legitima o seu poder real, seja sendo a encarnação de um Deus ou um filho deste, né? Isso é comum no Oriente, na Babilônia, mesmo no Egito, essa justificativa, essa legitimação do governante supremo, né, por um vínculo com o divino. O símbolo dessa civilização que ele pode encontrar nos resquícios ainda, né, como a gente encontra lá no Museu de Knossos e no próprio palácio, né, no Museu de Heráclito e no próprio palácio de Knossos, o símbolo dessa civilização é o touro. O governante reúne todos os poderes, promulga as leis e o seu poder não tem limites. Chega, né, o que a gente sabe através de escritos, de mitos, é que o Minos, a cada 9 anos, ele sobe na caverna no Monte Ida, na caverna de Zeus, e de lá ele traz as novas leis. Aí a semelhança com Moisés é bastante notável, né? Moisés foi lá na montanha, trouxe as leis. O Minos vai lá a cada 9 anos. Tem uma diferença, mas ele faz a mesma coisa. Né? Bom, e também olhando para trás, o que o homem vê é a civilização, ruínas e vestígios e tradições da civilização micênica, a qual Atenas ela se sente aparentada, né? A civilização micênica é basicamente no Peloponeso, mas também a Ática e chega até a Tessália. As suas cidades são amuralhadas, autônomas, diferente de Creta, onde parece que todas as cidades estão submetidas a um poder central. As cidades no mundo micênico são relativamente autônomas. Né? Na bacia de Argos, a gente tem uma bacia que deve ter uns 20 quilômetros de largura por uns 50, 60, a gente tem, sei lá, uma dúzia de cidades, né, no período micênico. E o símbolo dessa civilização, da civilização micênica, é o leão. A gente tem os 2 leões sobre o portão de Micenas, a gente tem o leão, o Hércules, né, o Heracles, que é um herói micênico, usando como capa, né, a pele do leão. E os mitos nos dão conta de governantes humanos, não divinos, como Euristeu, né? Eventualmente injustos, como Euristeu. O Euristeu, que é para o qual o Heracles realiza os 12 trabalhos, ele tem um mensageiro que chama Copreu. Então, a gente conhece a palavra coprófilo. Se a gente traduzisse de uma forma rasa para o português, seria merdeu, bosteu, algo do tipo, né? Quer dizer, aí já tem uma crítica embutida. Se o mensageiro do soberano se chama
Copreu, quer dizer, o que Copreu faz, né? Quer dizer, se percebe que tem já uma crítica embutida aí, né? E os mitos são cheios dessas coisas. A transmissão do poder, no entanto, desses governantes, ela é sempre problemática, né? Para transmitir o poder para um dos filhos. Então, eles têm criada no mito a noção de uma maldição, que é a maldição de Pélops. A gente conhece ela mais como uma maldição dos Atridas, né, que é basicamente a maldição da transmissão do poder. É onde aliados se matam, antigos aliados eventualmente se matam, para que um deles fique com poder, irmão mata irmão, e por aí vai. Né? Na família dos Atridas, isso fica claro. Bom, refletindo sobre esse passado e esses paradigmas, o homem do período arcaico, ele elabora os seus remédios, né, para o seu tempo. Então, ele tem a valorização da competição, seja nas decisões, seja nas ideias, e ergue um monumento à competição, né, um monumento não material, mas imaterial, que são os Jogos Olímpicos. No campo político, o homem deixa de ser rebanho de um, né? Porque na medida que ele é governado por homem só, ele passa a ser como um rebanho. Né? Então, ele não mais se submete à vontade e ao poder de um homem só, ele discute, debate e persuade. Né? E a eventual elegibilidade do Basileus, né, no seu tempo, também é um remédio, porque você elege o Basileus, você não deixa que ele transmita, que ele escolha o filho para qual ele vai transmitir poder, você elege o Basileus. O Aristóteles aponta que isso ocorria com alguma frequência no período arcaico. E podemos dizer que nos mitos elaborados existe uma extrema desconfiança sobre o próprio homem, não só sobre os governantes, é sobre a natureza humana. Né? Então, essa é uma desconfiança que tem um caráter profiláctico. Né? Nós sabemos que o homem, né, tem uma natureza, é aquela coisa que a gente já comentou, que está lá na segunda fala do coro em Antígona, né, de Sófocles, que descreve o homem como algo terrível e maravilhoso ao mesmo tempo. Então, a gente vai entrar no... Dito isso, aí a gente vai entender, digamos, a arquitetura do mito de Teseu. Como que esse mito ele é tecido? Quais são as qualidades, então, que são imputadas ao Teseu? Né? A gente tem o Héracles como o herói do período micênico, que tem toda uma... como que a gente diria, uma exuberância física, né? Ele é muito forte, extremamente forte. Né? O Teseu não. O Teseu é esguio, elegante, sempre elegantemente vestido, eventualmente com um chapéu de viajante. Bom, Teseu é filho de Egeu. Egeu é o Ánax, né? É o soberano de Atenas. E é filho de Egeu com Etra. Etra, por sua vez, é filha de Piteu, que, por sua vez, é filho de Pélops. Bom, mas também Teseu é filho de Etra com Poseidon. Então, aí dá uma dupla natureza, né? A natureza humana e divina de Teseu. Ele foi criado em Trezena, quando Egeu passa por Trezena, né, bom, eu não vou prolongar muito a história do Egeu, mas Egeu passa por Trezena, o pai da Etra arma para que Etra e Egeu se encontrem amorosamente, ele embebeda, na verdade, o Egeu, e dessa união nasce Teseu. No mesmo dia que Etra se uniu a Egeu, ela também se unira
a Poseidon. Então, esse que vai dar a dupla natureza do herói. Isso também é comum. O Héracles, né, para quem se lembra, para quem sabe, também é filho de Alcmena com Anfítrion, mas também é filho de Alcmena com Zeus. Bom, ele foi criado, então, Teseu foi criado em Trezena, no Peloponeso, pela mãe Etra, e educado pelo avô Piteu, que é tido como um sábio. Quando ainda era criança, por ocasião da visita de Héracles, ao contrário das outras crianças que se assustaram vendo a pele do leão do Héracles no chão, ele pega um machado e corre para dar umas machadadas, umas bordoadas no leão. Né? Então, o mito vai construindo que ele já é uma criança corajosa. Quando ele provavelmente completa 18 anos, ele vai a Delfos, né, no templo de Apolo, oferecer, como faziam os jovens, mechas do seu cabelo. Ele corta, mas ele corta a parte da frente dos cabelos, e não mais a parte de trás. Isso depois acaba virando uma moda. Ou é uma moda que acontece e que é imputada a Teseu, né, depois. Quando ele retorna para Trezena, a sua mãe lhe conta que ele é filho de Egeu, o rei de Atenas, e mostra a pedra sob a qual Egeu havia deixado a sua espada e seu par de sandálias, para nesse momento, né, quando o filho já estaria crescido e forte o suficiente para levantar a pedra e recuperar esses objetos deixados. Teseu parte, então, para Atenas para encontrar o seu pai, e ele toma o caminho de terra, por terra, a despeito da insistência da sua mãe e do seu avô para que ele fosse de navio, que era mais seguro. Ele prefere enfrentar os perigos do caminho, mas, dessa forma, conhecer o mundo que o circunda. Em Epidauro, ele encontra Perifetes, que é filho de Hefesto. Perifetes havia confeccionado uma clava, né, de ferro. E aí a palavra ferro, né, poderia ser uma clava de bronze, mas a palavra ferro é para nos lembrar que estamos na idade do ferro, não mais na idade do bronze. Né? E o que o Perifetes fazia, ele desafiava e matava os passantes. O Teseu, desafiado, luta com ele, o mata, né? Então, o que é desse encontro, né? O que o mito insinua é que o Teseu, assim, porque o Teseu vai se tornar governante depois. Então, é um governante que não vai primar pela força. Né? Então, é como se fosse construindo já um substrato, digamos, do Teseu. Né? Mais adiante, no Istmo, ele encontra Cínes, que, como ele próprio, é filho de Poseidon. O que o Cínes fazia com os passantes? Ele envergava 2 pinheiros, amarrava os braços e as pernas dos passantes, depois ele soltava os pinheiros e os passantes eram esquartejados, né, por essa volta dos pinheiros. Então, a gente tem que ir tirando fazendo alguma interpretação. Fala, bom, o que é isso, né? Talvez aí esteja falando da nossa dupla natureza, humano e divino, talvez esteja falando da dupla natureza humano e animal, ou talvez esteja falando da nossa dupla herança, do nosso pai e da nossa mãe, porque somos frutos do nosso pai e da nossa mãe. Então, para entender alguém, né, a gente não pode ficar dissecando esse alguém na sua herança paterna, materna, como talvez esses pinheiros envergados façam o esquartejar. Mas isso são tentativas de interpretação aí, né? Bom, em Crômion, que é uma outra cidade, ele mata uma javali fêmea. O que os javalis fazem, né? Os javalis são animais bastante agressivos, e eles, com as suas presas, eles cavucam a terra, né, e destroem as plantações. Bom, tudo bem, é um perigo para a população, mas pode ter um outro sentido, que é um animal
digamos assim, que é um ser que destrói a cultura, porque cultivados não são só as plantas, os animais, né, eventualmente o cultivo, né, mas também a própria cultura. A própria cultura é um cultivo, né? Então os valores são cultivados. Aí a gente muitas vezes com mito a gente tem que fazer assim, a gente tem que lançar hipóteses e ver se elas nos dão alguma luz, né? Porque a gente não tem muita descrição. Bom, nas pedras cirônias mais adiante ele encontra Círon, que obrigava o Círon, ele é descendente de Pélops. O que ele fazia? Ele obrigava os passantes a lhe lavarem os pés na hora que, né, e ele estava do lado de um desfiladeiro que caía com queda para o mar. Na hora que o passante submetia a essa humilhação, ele simplesmente empurrava e a vítima caía no mar e morria e era devorado por uma tartaruga. Bom, então, qual que é a ideia desse, né? Aí o mito estabelece uma conexão, né? Na medida que ele coloca esse Ciro, né, como descendente de Pélops, Pélops era um governante. Então, a gente pode dizer que a mensagem que está aí é que Teseu mata a ideia de um governante que submete os outros, que humilha os outros. Né? Então, o poder, às vezes, tem essas autoritários, tem essa ideia, né? esse propósito de humilhar. Né? Então, talvez essa ideia que esteja aí. Talvez essa, né? Aí fica mais claro essa, né? O que está por baixo desses bandidos que o Teseu encontra, qual a mensagem que está aí, talvez fique mais claro no último desses bandidos, né? O penúltimo que ele encontra em Eleusis é o Cércio, que também é filho de Poseidon. O Cércio é um gigante, ele é filho de Poseidon e ele tem uma força descomunal. A única forma que o Teseu encontra para lutar com ele levanta o Cércio para o ar e joga no chão. Né? Então, imaginem essa queda, contando com o próprio peso e a gravidade do Cércio. Né? Então, aí dizem que o Teseu inventou, digamos, esse golpe na luta. Dá para fazer outras elucubrações, mas acho que, por enquanto, isso é suficiente. Na via sagrada, que é a via que ligava Atenas a Eleusis, ele encontra o último, que é o Procrustes. Esse é o mais conhecido, né? Acho que a maioria das pessoas deve conhecer o Procrustes, né? A chamada cama de Procrustes. O que o Procrustes fazia? Ele tinha uma cama, ele colocava os pacientes nessa cama. Os que eram maiores que a cama, ele cortava um pedaço para que o paciente ficasse do tamanho da cama. Aqueles que eram menores, ele batia e esticava para que o paciente ficasse do tamanho da cama, né? Então, aí tem uma ideia que talvez fique mais clara, né? Quer dizer, o governar, né? Porque o Teseu vai ser governante depois. Você não governa para pessoas iguais. Nós temos diferenças. Somos diferentes de tamanho, de potências. E ele tem, como governante, tem que governar para todos, né? Então, é reconhecer a possibilidade das diferenças. Aí, acho que, né, a interpretação do Procrustes fica, ela é mais luminosa de uma forma. Bom, no Céfiro, que é um pouco mais adiante, o Teseu ele é purificado pelos fitálidas, que é um povo daquela região. O Fítalo, que é o seu antepassado, ele havia acolhido Deméter quando a Deméter procurava por Perséfone, né, na busca do sumiço da Perséfone, que tinha sido raptada por Hades. Então, o Fítalo recolheu a Deméter, e os fitálidas, digamos, têm essa fama, né, do seu antepassado piedoso, que havia acolhido Deméter. Eles purificam o Teseu dessas mortes, né? Porque a gente tem que lembrar que mesmo Apolo, quando Apolo mata Piton,
tem uma morte envolvida, né? A morte de um ser terrível, mas Apolo tem que se purificar. Então, a não ser em condições de guerra, onde não tem outra opção, a não ser matar e morrer, em qualquer outra situação, a morte ela gerava um miasma. E geralmente o assassino, independentemente se ele tinha razão ou não, ele era exilado da cidade por um tempo para que ele se purificasse e pudesse voltar depois. Então, o Teseu, né, seguindo a tradição, ele se purifica para continuar no caminho. Bom, ele chega em Atenas, né, conta o mito, no 8º dia do mês Hecatombeu, que é o mês de julho. Ao passar pelo templo de Apolo Delfínio, que estava terminando de ser construído, o Teseu, né, os trabalhadores, os artesãos lá do templo olham para Teseu e começam a fazer troça dele, porque ele parece uma moça, porque ele está com um manto longo, enfim, né, começam a fazer uma troça. E o que o Teseu faz, o que o mito fala, é que ele pega, então, os bois desses artesãos que estavam lá e joga os bois sobre eles. Aí acho que tem um jeito de interpretar isso que é interessante. Porque o que é? É o templo de Apolo Delfínio. O Apolo, né, a gente lembra, qualquer representação de Apolo, o Apolo ele é um jovem, onde ele não tem uma expressão ou características másculas exatamente. Ele está no limiar entre masculino e feminino, como qualquer jovem, né? Então, observem isso na próxima vez que vocês olharem para uma imagem de Apolo e vocês vão ver que a de um jovem, né, por volta de 20 anos, talvez, né, ele ainda não é um homem maduro, com 30, por exemplo, né? Então, aí tem uma certa ironia, porque o Teseu, esses trabalhadores, eles estão construindo o templo para Apolo. Então, eles deviam saber o que é Apolíneo. O Apolíneo é isso, nessa proximidade do masculino e feminino, ainda é o desabrochar, né? E o que o Teseu faz ao jogar os bois para eles? Né? Fala, bom, vocês estão aí construindo o templo, mas vocês são bois. Bois no sentido, vocês estão aí a trabalho, vocês não estão pensando. Né? Aí acho que... porque assim, o boi é uma coisa gigantesca, por que o mito se dá o trabalho de pegar uma coisa gigantesca e jogar, né? Então tem um trabalho de interpretação, porque o jovem que está passando por lá, o Teseu, ele, na verdade, é a imagem da Apolo. Ele tem a juventude, ele tem a beleza de um Apolo. Então, eles estão construindo o templo, mas não prestam atenção, né? E pelo contrário, fazem troço. Bom, quando o Teseu chega, então, no palácio, a fama dos seus feitos já o precedia. Medeia havia se casado com Egeu e tinha um filho, o Medo, né? Então, o mito conta que a Medeia, com a sua perspicácia, vendo semelhanças entre Teseu e Egeu, supôs que aquele seria o filho de Egeu, e ela trama com Egeu, porque Egeu está muito inseguro em relação ao poder, porque ele está sendo atacado pelos Palântidas, que são seus sobrinhos. Ele está no poder, mas ainda tem, digamos, ele está vulnerável. Então a Medeia faz a cabeça do Egeu para envenenar esse jovem, porque ele pode ser alguém que cobice o poder, que afinal granjeou fama, né? E ela convence o Egeu então a envenenar um jovem mas o Egeu ele reconhece na espada carregada por Teseu a sua espada, né? E tem essa cena de reconhecimento, então, e depois de muita alegria, mas Medeia e seu filho são expulsos, então, para a Ásia. Bom, o primeiro episódio que temos depois do reconhecimento de Teseu pelo seu pai é a guerra contra os Palântidas, que são filhos do irmão do Egeu, de Palas. Palas domina a região do sul da Ática, a região de Súnion, e eles ficaram bastante contrariados com o reconhecimento de Teseu pelo pai,
porque eles ambicionavam o trono da cidade de Atenas, né? E o Teseu vai ser um obstáculo para isso. Então, eles articulam um plano para atacar a cidade. Eles formam 2 agrupamentos, um de ataque e outro de emboscada, e são denunciados, né? A notícia chega aos ouvidos de Teseu por um personagem, por um ateniense chamado de Leós. Aí, mais uma vez, aí é fácil a interpretação. Leós, né, da onde vem, para quem fala grego moderno, a palavra Leoforos, avenida, né? Leós é povo, é uma corruptela de Laós. Laós, povo, Leós também é povo. Então, o mito constrói que um Leós traz né, a notícia para o... Quer dizer, é o próprio povo que está apoiando o Teseu na guerra contra os Palântidas. O Teseu, então, sabendo dos planos, arma a defesa e mata os seus primos, né? É a primeira vez que o tribunal do Areópago, né, vai inocentar alguém por crime familiar, né? Eu falei anteriormente que a primeira coisa que a cidade fazia era expulsar, exilar aquele que havia cometido um crime, ainda mais um crime de sangue, né, de familiar, mas ele é inocentado porque reconhecem o direito de legítima defesa. Bom, logo depois, sem o conhecimento de Egeu, o Teseu parte para a maratona, onde o touro trazido por Héracles e que tinha sido soltado lá, o Héracles trouxe esse touro como um dos 12 trabalhos, né? E ele mostrou para Euristeu, e depois ele soltou. Ele está lá em maratona, causando devastação. O Egeu parte para lá, sem o pai saber. No meio do caminho, ele tem uma tempestade e ele é acolhido por uma senhorinha, por uma velhinha chamada Hécale. Ela recebe o Teseu afetuosamente, cuida dele, e no dia seguinte, antes que ele parta, ela faz oferendas, né, dá oferendas aos deuses e faz preces para que o Teseu seja bem sucedido na sua tarefa contra o touro de maratona. O Teseu enfrenta o touro, mas ele aprisiona o touro. Ele leva esse touro vivo para Atenas e esse touro ele é sacrificado no templo do Apolo Delfino. Depois ele procura por Hécales, só que Hécales já morreu. Mais uma vez, nesse ponto, tem uma semelhança com o mito de Héracles, onde Héracles também encontra um velhinho no caminho lá para o leão de Nemeia, e também tem uma semelhança com o mito de Jasão, que o Jasão, quando está voltando lá da educação que recebeu de Quiro, indo para Cólquida, ele também encontra uma senhora e socorre uma senhorinha, ajuda ela a passar o rio. Então, essa ligação desses personagens com essas pessoas idosas mostra, na verdade, uma nobreza de caráter do jovem, né? E também mostra isso, e também que receber o afeto e a bênção de alguém idoso, né, é uma verdadeira bênção, né, que recebemos de alguém que mais vivido, com mais experiência, ao fim da vida, coisa do tipo. Bom, lá pelas tantas, então ele trouxe o touro sacrificado. Então ele vai para a senhorinha lá, para Hécale, ele constrói um altar de Zeus Ecálio e nomeia a região de Ecale, que existe, né, até hoje, existe essa vizinhança em Atenas. Bom, tem um herói, Lápita, de nome Pirito, que resolve desafiar o Teseu. A fama de Teseu cresce e ele resolve desafiar. Ele vai lá e rouba uns rebanhos que o Teseu tinha perto de Maratona ou perto da Tessália. O Teseu vai à caça do ladrão, mas na hora que esse encontro ocorre, eles se enchem, na verdade, de admiração de um pelo outro. O Pirito fala que ele pode oferecer
uma reparação para o ato dele, o Teseu declina e fala que a simples amizade do perito é suficiente, então eles se juram amigos. Depois desse episódio, a gente tem a ida de Teseu e os jovens para Creta. Né? A cada 9 anos, a cidade de Atenas estava obrigada a oferecer para Creta 7 jovens, 7 rapazes, 7 moças para serem sacrificados ao Minotauro. O motivo disso é que o filho de Minos, quando veio competir em Atenas, ele ganhou todos os jogos, e aí os atenienses estimularam, pediram, enfim, levaram que ele enfrentasse o touro de Maracó. Ele é morto, o filho de Minos é morto pelo touro. E aí Minos fica possesso, acha que aquilo foi uma emboscada, foi uma armadilha, foi feito de propósito, e os atenienses vão ao oráculo, ele quer destruir a cidade, os atenienses vão ao oráculo, e o oráculo dão a resposta para os atenienses que eles têm que fazer o que Minos pedir como reparação. O Minos, então, pede para que cada 9 anos, 7 jovens, 7 moças sejam, portanto, enviados para Creta, né, como um castigo, como uma punição, e servirem de repasto para o Minotauro. Essa seria a terceira remessa de jovens que seria para serem sacrificados. O Teseu ele se apresenta antes do sorteio desses rapazes, dessas moças, e ele se propõe como voluntário, né, e que os outros, os demais, sejam sorteados, porque ele quer ir junto na expedição. Ele propõe que duas moças sejam, do grupo das moças, sejam substituídas por 2 rapazes, com traços mais feminis, mais jovens, né, para aumentar o contingente de rapazes, infiltrar 2 rapazes no grupo das moças, para que, ao chegar lá, eles sejam úteis de alguma forma. Para piloto do navio, são trazidos 2, o Nausito e o Féax, que são 2 cidadãos de Salamina, porque, diz o mito, até então a cidade de Atenas não dominava a navegação, ela não tinha, né, como ela vem a ser depois uma potência marítima, então e também o mito constrói dessa forma o parentesco de Atenas com Salamina, que, digamos, convém, faz parte da história da cidade de Atenas. Antes de partirem para Creta, Teseu deposita como suplicante, de novo, no templo de Apolo Delfínio, um ramo de oliveira, da oliveira sagrada que Atena tinha dado como presente, e envolto por chumaços de lã. Isso era costume, né? Juntar o vegetal com algo de origem animal e fazer uma sopa. Antes de partir do Fálero, que era então o porto de Atenas, eles preparam um sacrifício, né, ele faz essa oferenda do ramo de oliveira com chumaço de lã, mas eles também, o oráculo havia dito que era importante eles fazerem um sacrifício para Afrodite, para pedirem a proteção e que a Afrodite fosse também guia nessa viagem. Quando eles iniciam, eles tinham levado uma cabra para isso. Quando eles iniciam o sacrifício da cabra, que eles já haviam trazido, a cabra miraculosamente se transforma em bode. E ela é sacrificada, o bode é sacrificado. Bom, dizem um mito, aí eu acho que a gente não tem muito tempo para ficar entrando em cada episódio, mas de qualquer forma, eles fazem o sacrifício a Afrodite e, por conta desse episódio, Afrodite recebe um epíteto de Epitrageia depois. Ao chegarem em Creta, foram recebidos por Minos em uma comitiva. Ao iniciarem um desembarque, o Minos, de uma forma lasciva, faz um avanço sobre a Peribeia. A Peribeia era uma linda moça, ela era filha do rei de Mégara, e o Minos, isso está no poema de Baquílides, né? O Minos, sem noção, faz algum gesto obsceno ou tenta agarrar a moça.
A jovem ela se assusta, né, com o alarde. O Teseu intervém e exige que Minos tenha autocontrole e compostura. E, ademais, que aqueles jovens tinham aceito serem sacrificados como um tributo pago por Atenas, mas que não aceitariam de forma alguma serem desrespeitados e humilhados. E que se Minos recusasse, que Minos recuasse. Caso contrário, ele próprio, Teseu, o enfrentaria. E mais, que não acreditava que Minos, com essa petulância, fosse filho de Zeus, mas que ele, sim, era filho de um deus, filho de Poseidon. O Minos, arrogante, faz um gesto para os céus e um trovão é ouvido. Depois, dando a comprovação que ele é filho de Zeus. Depois ele retira o seu anel, lança no mar e desafia Teseu a recuperar, provando que seja filho de Poseidon. Teseu, sem hesitar, mergulha no mar, deixando seus companheiros apreensivos. Golfinhos conduzem sob as águas Teseu ao palácio de Poseidon. Lá, entre as nereidas que dançavam, ele distingue a esposa de Poseidon, Anfitrite, pela sua majestade. Anfitrite recebe carinhosamente o jovem e lhe coloca sobre os ombros um manto púrpura e sobre a cabeça uma linda coroa que ela havia recebido como presente de núpcias de Afrodite. Teseu, com os presentes e o anel, retorna, luminoso. Ele retorna para a superfície e Ariadne, ao vê-lo, com essa formosura toda, ela se encanta, se apaixona perdidamente. Afrodite havia realizado sua façanha. Se pediram ajuda de Afrodite, Afrodite já estava, digamos assim, retribuindo. O coração de Ariadne havia sido arrebatado. No caminho para o palácio, Ariadne e Teseu se sentem enamorados. Ariadne lhe sussurra que pode ajudá-lo, mas pede que seja dali levada e depois de matar, por Teseu, depois de matar o Minotauro. Ela lhe entrega um novelo de lã para que marque o caminho e possa sair do labirinto. E aí, numa variante do mito, ela também entrega para ele uma coroa de Dionísio. Agora, vamos fazer uma pausa nessa narrativa de Teseu e analisar alguns personagens. Então, o Minos, que é o rei. Ele é filho de Zeus com a Europa. A filha do fenício, a Europa é filha do fenício Agenor, o rei estabelecido em Sidon ou Tiro, na Síria. Zeus havia se transformado em touro para cativar a Europa. E aí eu vou ler um trecho do Grimal, que ele deve ter retirado de algum lugar, que tem uma beleza incrível. Assim. Touro de resplandecente brancura e cornos semelhantes a duas luas na fase de quarto crescente. Aproximou-se assim da jovem, indo deitar-se aos seus pés. Primeiro Europa assustou-se, mas pouco depois, tomando coragem, acariciou o animal. Sentando-se sobre seu dorso, logo o touro se levanta, correndo em direção ao mar, apesar dos gritos da jovem que se agarrava às hastes do animal. Ele avança e entre as vagas, as ondas e as vagas, vai se afastando da margem. Chegam ambos em Creta, onde, junto de uma fonte, em Górtina, Zeus consuma o seu amor pela jovem à sombra de plátanos, que, em memória dessa paixão, obtiveram desde então o privilégio de nunca perderem as folhas. Zeus e Europa tiveram 3 filhos, Minos, Radamante e Sarpedon. Depois, Zeus casou a Europa com Astério, que é o rei de Creta, que, não tendo filhos, adotou os de Zeus. O touro que Zeus se metamorfoseara tornou-se, então, uma constelação colocada entre os signos do zodíaco. Quando Astério morre, sem deixar descendentes, Minos manifesta a intenção de tomar o poder só para si, porque os deuses haviam assim decidido, diz ele.
Ele oferece, então, um sacrifício a Poseidon e pede ao deus que fizesse sair do mar um touro, prometendo, em troca, sacrificar-lhe o animal. O touro é enviado por Poseidon, Minos convence assim seus irmãos, mas não sacrifica o touro. O seu irmão Radamante, a semelhança de Minos, era também muito conhecido pelo seu senso de justiça e foi instaurado, né, posteriormente, como um dos 3 juízes no Hades, ao lado de Minos e Hércules. Existe uma variante, estou contando isso para a gente analisar daqui a pouco, que Minos teria expulsado Radamante, levado pela inveja, e que ele próprio, Minos, não seria mais que um imitador daquilo. Bom, mas de qualquer forma, Minos e Radamante são colocados como juízes no Hades. Então, eles são os paradigmas de justiça. Né? Se eles são colocados depois como juízes no Hades, o que quer dizer que Minos e Radamante têm, em termos de justiça, são equivalentes. Nada justifica que Minos seja superior a Radamante. Né? O mito, nessa variante, fala até ao contrário, que Minos é inferior a Radamante. Mas, de qualquer forma, eles são tidos como 2 justos. Né? Então, o que define a tomada de poder de Minos não é a justiça, não é porque ele é mais justo que Radamante. O que define a tomada de poder por Minos é essa aparição do touro sagrado, de Poseidon. Né? Então, aí a gente tem que interpretar que raios de touro é esse? Não é o touro de Zeus, é outro touro. Né? O que é Poseidon? É o deus dos mares, ele é tempestuoso, impetuoso, ele é calmo, mas também né, agitado. É a força, essa tormenta. É com essa força sobre seus irmãos que Minos se torna governante. Podemos concluir, ou pelo menos eu concluo. É com essa força física da natureza, né, que Minos se impõe como governante. E o que quer dizer? E depois ele não mata o touro, né? Ele não sacrifica o touro. E esse touro, a Pacífae, sua esposa, que é filha de Hélios, ela vai se apaixonar e vai copular com esse touro e vai gerar o Minotauro. Então, né, que aberração é essa? É o próprio poder, é o poder de Minos que se impõe pela força e que, pela força, governa, uma vez que ele não mata o touro, ele não abdica dessa força que o faz se impor sobre o irmão. Ele permanece reinando com essa força, pelo menos assim que eu vejo, né, o mito. Bom, o Minos se casa com a Pacífae, que é filha do Sol, mas tem tantas amantes quantas ele deseja, à exceção de algumas, né? A Britomartis, que é uma ninfa que ela recusa, ela não quer que ser possuída por Minos, e para não ser possuída, Minos a persegue, e ela prefere, ao se deixar possuir, ela prefere se matar, ela se joga no penhasco. Né? E temos a outra também, a Peribeia, que a gente acabou de ver, que Minos faz um avanço, digamos, indelicado, indecoroso, abusivo. Então, isso nos fala do caráter, digamos, essa perda de noção do Minos. Minos, que é um governante justo e tem esses avanços, então aí o mito está refletindo, né, sobre a híbris daqueles imbuídos de poder. E o poder de Minos não é pequeno, né? Ele concentra todo o poder na ilha. Essa híbris, seja do governante, seja do homem, o Teseu também não está a salvo. Né? E isso que é muito bacana nos mitos, porque o Teseu é um herói que realiza façanhas, feitos, mas ele mesmo, ao final, sucumbe. Né? A gente vai ver isso mais adiante.
Bom, a filha do Sol, Pasífae, né? O que essa construção nos leva né, nos traz, assim, se ela é filha do Sol, né? Se ela é filha do Sol, o Sol vê tudo, né? Passa por cima da Terra, mas ele vê tudo. Ele vê durante o dia, durante a noite ele não vê. Então, né? A gente tem que pensar isso. Digamos, essa capacidade do Sol. O Sol vê tudo. Mas durante o dia, durante a noite, ele não vê. Então, o que que... E a noite é domínio do quê, né? Que deuses dominam a noite, digamos assim, né? Ou florescem a noite. Afrodite é uma delas. E o Sol e a Afrodite têm uma rixa antiga, porque Jean-Pierre, eu não sei como quem está com tempo aqui. Ixi, tá. Avançou um pouco, mas pode continuar. Bom, então, eu vou deixar esse comentário de Hélios né? Bom, então, o Minotauro, esse ser híbrido, que ele é encerrado nas entranhas do palácio, do labirinto, dentro do qual nada lhe escapa. Além disso, lhes são servidos de repasto carne humanas e os jovens a eles sacrificados. Ariadne, né, que sentiu uma violenta paixão por Teseu e o ajuda a matar o Minotauro e a sair vivo do labirinto, ela é devota, né, numa variante de Teseu. Desculpa, ela é devota de Dionísio. E ela dá a Teseu, além do novelo, uma coroa do culto ao Deus. É importante a gente, né, imaginar essa cena, que é uma variante que é pouco conhecida, que o Teseu, porque qual é o risco de matar o Minotauro? O Minotauro tem essa força animal toda. Então, matar o Minotauro, eventualmente, o Teseu tem o risco de matar o seu próprio touro sagrado, digamos assim. Né? Mas, se ele está com a coroa de Dionísio, ele também leva o touro. Ele também, né, o touro é um dos atributos de Dionísio. Então, é uma forma de preservar, ele poder matar, mas, ao mesmo tempo, não matar essa força sagrada dentro de si. Bom, a Ariadne ela é abandonada por Teseu em Naxos depois que Dionísio aparece nos sonhos dele, exigindo que assim fizesse. Tem uma variante que fala que Teseu amava outra mulher e por isso que abandona Ariadne. Outra variante que os deuses e o destino não permitiram que Teseu a desposasse. Outra variante ainda, né, que Dionísio se apaixonara pela jovem, né, depois de ser deixada lá, Ariadne, leva para o Olimpo, a desposa e lhe dá um diadema fabricado por Hefesto. Esse diadema vira eventualmente também uma constelação. O Teseu, agora vamos voltar para a história do Teseu. O Teseu ali adentra o labirinto, seja numa variante ou outra, com ou sem a coroa do Dionísio, mata o Minotauro com a sua espada. Ele segue o fio de Ariadne para achar a saída. Os jovens transvestidos de moças atacam os sentinelas, furam os cascos do navio, partem com seu navio com Teseu e Ariadne. Na primeira parada em Naxos, Dionísio apareceu exigindo que ele deixe Ariadne. Teseu e os jovens partem antes do dia raiar. Chegando a Delos, eles entoando canções, Teseu oferece no templo de Apolo um psono, que é uma escultura de madeira de Afrodite que ele havia recebido de Ariadne. Eles dançam em Delos também um sirtós, uma dança de roda, né, que simula a coreografia dela simula e lembra as andanças de Teseu dentro do labirinto. Eles organizam jogos e oferecem aos vencedores folhas da palmeira sagrada de Delos. Eles partem de Delos rumo a Atenas, toando novamente canções, e Teseu esquece de trocar as velas negras do seu navio por brancas, como seu pai havia instruído que ele fizesse em caso de vitória. Egeu, que aguardava ansiosamente notícias da expedição de seu filho, se desespera ao ver as velas negras no mastro e se atira no mar, morrendo. E o mar ficou conhecido desde então como o mar Egeu. Aí também tem um outro aspecto para a gente analisar, que é a morte involuntária do pai. Teseu mata dessa forma Egeu.
né, por esse esquecimento, por esse lapso, a gente pode imputar a Teseu também a morte involuntária de seu pai, que é algo que é muito normal na própria mitologia, se a gente lembrar de Édipo, mas seja, enfim, né, Zeus que destrona Cronos, essa dualidade pai e filho, a morte do pai, talvez seja trazida aí, né, por esse lapso de Teseu. Bom, Teseu e os jovens chegam ao porto de Fálero e oferecem sacrifícios aos deuses. Eles enviam um mensageiro para Atenas para anunciar o retorno vitorioso. O mensageiro é recebido com alegria na cidade, mas então fica sabendo do triste fim de Egeu. Lhe dão, né, os atenienses dão uma coroa para o mensageiro, e o mensageiro, em respeito ao luto, não veste a coroa na cabeça, mas a coloca sobre o seu cetro. Ele retorna para o Fálero, o Teseu e os jovens ainda estão fazendo libações, ele aguarda o fim das libações aos deuses, e aí que ele dá a notícia da morte do Egeu. Teseu e os jovens ficam desconsolados e eles saem, né, chorando no caminho para Atenas. O dia do retorno de Teseu foi celebrado desde então, anualmente, como as festas das Pianópsias, ou Panópsias. Foi instituído um tributo a ser pago pelas famílias dos jovens para custear os sacrifícios, né? E os fitálidas, o Teseu coloca os fitálidas, aqueles que haviam purificado ele, então, como os organizadores dessa festividade. Teseu recebeu como prêmios propriedades na Ática, Anal, e recebeu várias propriedades como prêmio. E Anal, que havia levado Teseu e os jovens para Creta, ela né, o mito diz que ela é conservada desde então, e ela teria subsistido até o ano 300, mais ou menos, antes de Cristo, cada ano os atenienses reparando, trocando as peças apodrecidas dessa nau. O Teseu sucede o Egeu no trono de Atenas. Ele unifica os povoados da Ática, dissolvendo os poderes locais, agrupando em um centro político as novas instituições de Atenas, que representavam desde então as várias tribos que antigamente compunham a Ática. Ele cria um imposto para todos os habitantes, o que possibilitou o desenvolvimento de Atenas. A unificação passa a ser celebrada nas festas siníquias anualmente. A celebração para a deusa Atena passa a ser chamada desde então de Panatenaias, né, que é de todos os atenienses da Ática. Afrodite passa então a ser celebrada, também isso é uma coisa interessante, desde então como Afrodite Pandêmia, digamos, a Afrodite a que todos temos, de alguma forma, acesso. O Teseu foi um governante emblemático, ele governa de forma não autocrática, ele reserva o direito de ser comandante em situações de guerra e cuida para que as leis da cidade sejam respeitadas. Ele recebe com piedade estrangeiros como Édipo, os Heráclidas, as suplicantes dos 7 contratebas, e ele instituiu 3 classes: os nobres, eupátridas, os geômori, que são os agricultores que têm a posse da terra, e os demiurgoi, os demiurgos, que são os artífices. Ele estabeleceu também os jogos dísticos em honra a Poseidon. O Teseu participa com Héracles da expedição no país das Amazonas, onde conquista o coração de Antíope, que com ele volta, e ele se casa com ela em Atenas. Tem um filho, Hipólito. Antíope luta e morre ao lado de Teseu quando as Amazonas atacam Atenas. Uma variante é que as Amazonas atacaram Atenas supondo que Antíope havia sido sequestrada, raptada sem o seu consentimento. Bom, após a morte de Antíope, Teseu se casa com Fedra, que é a outra filha de Minos, é a irmã de Ariadne, e com ela tem 2 filhos, Acamas e Demofonte. Antes do casamento, Teseu envia Hipólito para Tesena, onde seu avô Piteu o prepararia como um sucessor. A Fedra, no entanto, conhece Hipólito numa viagem que faz com Teseu para Tesena e se apaixona pelo jovem. No templo de Afrodite, em Tesena, havia um mirto, uma planta, que tinha furinhos na folha, e eles diziam, então, que Fedra teria ficado lá espiando o Hipólito
e furando as folhinhas do mirto com o seu grampo. Né? Na agonia da paixão por Hipólito. A Fedra revê Hipólito quando este vem para as Panatenaias em Atenas. Não conseguindo controlar sua paixão, ele a revela sua paixão para Hipólito, mas ela é repudiada. Tomada pela dor da rejeição e temerosa que Hipólito a denunciasse para Teseu, a Fedra se mata, deixando carta para Teseu dizendo que ela foi assediada por Hipólito. E Teseu descobre a carta ao ver a Fedra morta e lança então maldições ao filho, recorrendo a pedidos para o seu pai Poseidon. Hipólito, atordoado pela postura de Teseu, arma o carro e sai em disparada para Trezeno. Poseidon faz surgir um touro, né, um novo touro aí no caminho. Os cavalos do carro de Teseu se assustam, saem disparada, arrastando Hipólito nas correias e o matando. Em Trezena, depois, foi erguido um templo para honrar Hipólito, pois acreditavam, né, e acreditavam que a constelação da Auriga ela foi colocada no céu para nos lembrar da inocência do jovem. Depois da morte de Fedra, já contando com mais de 50 anos, Teseu e Pirito, que também havia perdido a esposa, armam um plano para se casar, então, com filhas de deuses. Vão para Esparta e observam Helena, que então tinha 12 anos. Ela está dançando no templo de Ártemis Órtia. Eles se encantam por Helena e resolvem captar Helena. Depois eles fazem um sorteio, então, para ver a quem caberia a Helena. Né? A Helena pelo sorteio, fica com Teseu, e antes do sorteio eles haviam combinado de que quem não ficasse com Helena ajudaria o outro também a conquistar uma mulher divina. Né? Bom, só para lembrar, a Helena tem 12 anos, o Teseu tem mais de 50. Se isso não é um desvario, eu não sei o que é, né? Pelo sorteio, né? Bom, pelo sorteio, Helena cabe a Teseu, que a leva para Atenas e coloca na proteção, dá para sua mãe cuidar. Os Dioscuros, que são os irmãos de Helena, armam Esparta, né? Armam um exército em Esparta e rumam para Atenas. Os atenienses parecem desconhecer o paradeiro da Helena. Diante do risco da destruição da cidade pelos espartanos, um cidadão, Academo, que depois se tornaria herói por esse feito, ele revela onde Helena está. Os Dioscuros, então, levam Helena e levam como castigo Etra, a mãe de Teseu, como escravo. Depois os Dioscuros, uma nova viagem, eles retornam a Atenas e são recebidos por Menesteu, também descendente de Erecteu, mas rival de Teseu, que havia granjeado, né, diante das mazelas de Teseu. Teseu, né, saiu, raptou a Helena, provoca uma guerra que quase destrói a cidade. E o Menesteu havia granjeado um prestígio e os espartanos instalam ele no poder. Atamas e Demofonte, os filhos do Teseu, fogem então para Eubéia. Teseu e Pirito, ainda nas suas viagens, nas suas aventuras, eles se dirigem nada mais do que para o Hades, porque o Pirito tinha decidido que, então, ele que também queria uma filha de Deus, que fosse, então, Perséfone. Se ela é esposa de Hades, é um detalhe. Né? O Hades recebe os visitantes, coloca eles num banco de pedra, que é o banco do esquecimento, e fala que ele vai trazer alguma coisa para eles comerem, né? Beberem. Depois de algum tempo, o Hades não aparece, e eles percebem que eles estão grudados nesse banco. Né? Ele só consegue se desvencilhar, né? Aliás, só Teseu consegue se desvencilhar desse banco quando vem Héracles, né, para o Hades, e o Héracles aí tem duas histórias. Numa, ele teria persuadido Hades a deixar o Teseu fora disso, porque, afinal de contas, o Teseu não foi lá para levar a Perséfone, né? Então, essa é uma variante. Então, o
o Teseu é libertado e o perito fica. Na outra variante do mito é que o Héracles arranca a força, né, com a força descomunal, ele arranca o Teseu do banco, né, conseguindo salvar o Teseu, mas eles viram que sobrou um pedaço do traseiro do Teseu nesse banco. E é assim que eles explicam por que os atenienses não tinham uma bunda tão grande como os espartanos. Eles eram mais retos. Então, de volta em Atenas, né, dessa aventura, o Teseu encontra então Menesteu instalado confortavelmente no poder. Ele não vê outro caminho senão abandonar a cidade. Ele faz uma doação de suas propriedades, com exceção de 4, para Héracles e os filhos de Héracles, e vai embora. Ele vai para Esquiros, para a ilha, né, onde ele também possuía propriedades. E lá o rei é Licomedes, de quem Teseu se julgava amigo. Mas Licomedes fica preocupado que Teseu esteja lá e com todo o prestígio que Teseu ainda tem, que ele possa ser alguém que ele vai lhe tirar o poder. E ele aproveita uma situação e empurra o Teseu num penhasco, matando o Teseu. Bom, esse é o fim melancólico e triste de Teseu, né? Mas o que o mito nos mostra é que essas construções elas não são apologéticas, porque né, Teseu derrotou Minos, derrotou Minotauro, mas ele próprio caiu na híbris, né? Esse rapto de Helena é uma constatação disso. Então, mais uma vez, um alerta de que ninguém, por melhores que tenham sido e por maiores que tenham sido os seus feitos, esteja livre, né, do desvario e da híbris. Essa é uma conclusão interessante para os tempos de hoje, né? Mas acho que não só, né? Quando a gente pensa nas figuras, nas arrogâncias de governantes que ainda sequer tenham grandes feitos, né? Como esse. Bom, está encerrado aqui.